empolgados assim. Os primeiros 22 minutos nós estávamos empolgadíssimos, mas depois deu aquela relaxada, mas nós sabemos que as coisas podem melhorar daqui para frente. Só para entender por que pode melhorar, quero trazer aqui algumas manchetes de alguns jornais de cerca de 4 anos atrás, e você vai se lembrar de alguns deles. O primeiro deles, vergonha, vexame, humilhação. A derrota das derrotas. Seleção sofre a pior derrota da história. Humilhação em casa. Humilhação. Talvez se passaram 4 anos, a gente não se lembre muito bem o que foi que aconteceu naquele dia. Mas eu quero trazer um pequeno vídeo para você poder entender o que aconteceu naquele dia. Terceiro gol da Alemanha. Olha a reação dessa torcedora. Eu acho que essa reação explica como você e eu, que são os que são apaixonados pelo futebol, ficamos naquele dia. A partir dessa data, o que nós mais ouvimos na mídia foi: pior geração de jogadores da história do futebol brasileiro. Ou se não, técnicos ultrapassados, desatualizados. Só para entender, na Série A do Campeonato Brasileiro, apenas até a semana passada, apenas um treinador já foi campeão brasileiro, que pediu a conta essa semana. Já não tem mais nenhum daqueles que já se tornaram campeões brasileiros. E a frase: precisamos repensar todo o nosso futebol. E 4 anos ouvindo: qual lição tirar do 7-1? É óbvio que nós estamos apenas usando a ilustração da Copa de 4 anos atrás, para mostrar exatamente qual era o momento histórico que nós estávamos vivendo como nação, como torcedores naquele período. Mas se passaram 3 anos e chega a essa realidade. O Brasil é classificado com a melhor campanha das eliminatórias, e ele é classificado então para a Copa da Rússia. E aí surge aquilo que os comentaristas dizem. Para os principais comentaristas de futebol, a seleção brasileira conseguiu reconstruir uma confiança outrora perdida. Os especialistas a colocam como uma das principais favoritas ao título desta Copa. 4 anos se passam, uma nova Copa do Mundo se inicia, e aí então agora o mundo começa a olhar de uma forma diferente para a seleção brasileira. E nós que não queríamos nunca mais torcer para a seleção brasileira, não queríamos nem mais pensar em Copa do Mundo, já estamos com a nossa camisa verde e amarela. Só não vou abrir para não fazer propaganda aqui, depois vocês verão. Mas todo mundo está com a bandeirinha no carro, estão aí comemorando, passou a tarde hoje assistindo o jogo. E essa semana o principal dos nossos jogadores deu uma entrevista com a seguinte afirmação: pode falar que é brasileiro, pode sonhar. A gente está sonhando cada vez mais. Sonhar não é proibido. Esses 23 jogadores e a comissão são os que mais estão sonhando com o título. O principal jogador da nossa seleção convida toda uma nação de torcedores para que voltem a acreditar e podem sonhar, porque é possível. Queridos, é interessante que em 4 anos houve uma grande mudança de perspectiva em relação à nossa seleção. Não apenas de nós, torcedores brasileiros, mas de todo mundo, olhando de uma forma diferente para a seleção brasileira. Essa mudança de perspectiva. Eu quero só explicar um pouquinho o que é a diferença de expectativa e perspectiva. Expectativa, esperamos que algo aconteça. É aquela esperança que nós temos de dias melhores, que as coisas possam mudar, que o Brasil possa melhorar, que a nossa família seja diferente. É aquilo que nós temos no coração, algo bom que nós temos, na certeza que aquilo que está acontecendo agora pode mudar a qualquer momento. Mas perspectiva, sabemos que podemos chegar e nos dispomos a enfrentar as barreiras. Essa é a diferença. Esperança é o que nós esperamos que aconteça, mas perspectiva é aquilo que você olha, sabe aonde é possível chegar,
mas tem uma consciência que não é fácil. Tem uma consciência que as barreiras virão, as dificuldades irão acontecer, mas é possível chegar naquele lugar. E aí, quando nós olhamos as mensagens que nós ouvimos já esse mês, uma visão mais que vencedora e a construção de atitudes vencedoras, é preciso que aconteça algo na nossa vida. Precisamos ter perspectivas. Se nós queremos unir uma visão vencedora com atitudes vencedoras, nós precisamos ter perspectivas na nossa vida. Ou seja, para que eu vou agir? Para que eu vou visar alguma coisa? Eu preciso saber exatamente aonde eu quero chegar. Eu preciso saber o que está me esperando lá na frente. E aí entender que aquilo é possível acontecer na minha vida. Já que é possível, eu quero aprender a visualizar de uma maneira diferente a minha vida. E eu quero passar a ter atitudes que possam construir aquilo que me espera lá na frente. A perspectiva não apenas define a forma que olho a vida, mas a maneira que eu faço as coisas acontecerem. Então não é apenas olhar a vida, mas é exatamente a maneira que eu vou agir para que as coisas possam acontecer daquilo que eu estou esperando que aconteça. E aí, o grande problema é que a perspectiva pode ser vencedora ou derrotista. Só para entender, tudo isso que eu falei no início, até eu brinquei hoje à tarde com a Janaína, depois do final do jogo, falei, Janaína, a seleção atrapalhou o começo do meu sermão hoje. Porque se nós tivéssemos ganhado uns 3-0, a nossa perspectiva era exatamente assim, essa é nossa. Agora ninguém tira o hexa de nós. Mas como empatou, tá vendo? Mesma coisa. Não, eu como bom corintiano não vou pôr a culpa no juiz. Os bons entendedores entendem porque que corintiano não reclama de juiz. Mas, queridos, quando nós olhamos essa visão, nós vamos perceber que tem a perspectiva, por exemplo, derrotista, leva-me a desconsiderar a possibilidade de sair do lugar onde estou, limitando a minha realidade ao fracasso. Uma perspectiva derrotista em relação ao futuro é exatamente isso. Eu estou olhando aquilo que está acontecendo e eu vou desconsiderar a possibilidade de sair de onde eu estou. E aí vai me limitar a realidade ao fracasso. Eu olho o que vai acontecer e eu crio apenas perspectivas derrotistas, ou seja, chegar lá é fracasso, chegar lá é derrota, chegar lá é humilhação. Então eu vou ficar da maneira que eu estou, eu vou ficar neste lugar e nada vai mudar na minha vida. Mas a perspectiva vencedora leva-me a considerar um ponto além, a possibilidade de um novo lugar, considerando os percalços da trajetória. Uma perspectiva vencedora, eu visualizo algo melhor, eu sei que é possível alcançar lá, mas eu não me iludo, porque eu sei que para chegar até aquele ponto além, eu vou passar dificuldades, eu vou passar por barreiras, eu vou receber alguns nãos na minha vida, mas eu sei que é possível chegar lá. De uma forma bem simples, a perspectiva derrotista, o momento define quem eu sou. É exatamente naquele dia do 7-1, se perguntassem para nós qual seria a expectativa da próxima Copa, nenhuma, zero. Porque aquele momento iria definir exatamente o que era a seleção brasileira. É entender que a possibilidade grande que nós temos da próxima fase, pegar de novo a Alemanha, é olhar e falar assim, de novo vai acontecer o 7-1. Porque aquele momento define quem eu sou. A vencedora, o momento constrói o que eu serei. É entender que na vida nós teremos essa visão, e aquilo que está acontecendo comigo hoje não define quem eu sou, mas está construindo uma nova realidade, para que eu possa me tornar aquilo que Deus tem sonhado para a minha vida. Aquilo que acontece na minha família hoje, é um momento que está acontecendo para que eu possa chegar exatamente no lugar que Deus quer que eu esteja com a minha família. É entender que o momento que eu estou vivendo, está apenas construindo uma realidade nova, daquilo que é a perspectiva dos dias melhores que virão.
É interessante que nós podemos ter uma visão vencedora e atitudes vencedoras. Nós podemos olhar a vida de uma maneira positiva, nós podemos até ter atitudes vencedoras na vida, mas sem a perspectiva correta, não construiremos novas realidades. Ter a visão vencedora, atitudes vencedoras, mas perspectivas derrotistas, nós não iremos construir novas realidades na nossa vida. Mas se eu tiver a perspectiva correta, novas realidades irão acontecer na minha vida. Abra sua Bíblia em Mateus 15, 21 ao 28, ou acompanhe a leitura na projeção. Texto conhecido como a mulher cananeia, onde Jesus tem, junto com seus discípulos, a aproximação dessa mulher, e a história é narrada da seguinte maneira: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Esse texto mostra a realidade de uma mulher e a realidade dos discípulos. É interessante que vai dizer da mulher cananeia, e expressa dessa maneira porque ela morava numa região considerada pagã, um lugar onde não fazia parte da linhagem do povo de Israel, então era gentil aquele povo, não de educação, mas considerado aquele povo que não pertencia à aliança com Deus. Mas também, a consequência disso, diferenças culturais e religiosas, adoração a outros deuses, costumes diferentes e uma causa justa. Uma mulher de uma região considerada pagã, uma mulher de cultura e religião diferente dos judeus, mas a causa dela era muito justa. Era uma mãe que via o sofrimento da sua filha, era uma mãe que se importava com a sua filha e procura alguém para que pudesse auxiliar e libertar a sua filha. Mas também a realidade dos discípulos eram os judeus. Era exatamente o povo da promessa, o povo da aliança, o povo qual Jesus veio alcançar, aonde Jesus começa a sua missão. Mas por consequência disso, era um povo que sentia uma supremacia religiosa e cultural. Nós somos melhores que os outros povos, porque nós somos o povo da aliança, e a nossa cultura é muito melhor do que a de vocês. Mas também tinha uma causa justa, porque aquilo que eles pensavam era exatamente aquilo que a história bíblica vai narrar, que o povo judeu é o povo da aliança, e Jesus, o Messias, veio exatamente para falar primeiro a eles. O alvo do ministério de Jesus era alcançar o povo judeu, para que esse povo pudesse entender a sua missão de abençoar as nações. Mas naquele momento a cultura deles fazia com que eles se preocupassem apenas com eles mesmos. E aí, a reação que eles têm, a mulher e os discípulos, é compatível com as suas realidades. Por exemplo, a mulher: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa mulher tinha consciência que era considerada uma mulher pagã. Ela tinha consciência que não pertencia à nação de Israel.
Ela sabia que ela chegando ali, ela teria a rejeição daqueles que estavam com Jesus. E por consequência disso, ela grita, ela clama de longe, mas usando uma expressão judaica. Uma expressão que é culturalmente usada pelo povo judeu e que diversas vezes nós encontraremos na palavra de Deus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela sabe a sua realidade, ela sabe a sua religião, ela sabe a sua cultura, e ela utiliza de uma outra realidade para poder alcançar o favor de Jesus. E a resposta dos discípulos, a partir da realidade deles: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Não faz parte da nossa cultura, não faz parte dessa aliança, não faz parte dessa nação judaica. Então, Jesus, mande que ela vá embora. Mas é interessante a reação de Jesus com eles. Com os discípulos, a resposta de Jesus é: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para aquela mulher, Jesus responde: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ambos tiveram uma visão vencedora e atitudes vencedoras. Os dois. A mulher teve uma visão vencedora. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar desse homem que poderia libertar a sua filha. E ela teve uma visão que poderia chegar até ele e receber a cura. E ela tem a atitude vencedora de levar a filha até a presença e clamar por Jesus e clamar por libertação. Mas da mesma maneira os discípulos tiveram a visão vencedora, porque eles entendiam que Jesus agora é aquele que veio trazer a remissão ao seu povo, colocar esse povo de novo para governar. Eles entendiam que Jesus veio para o seu povo e ia libertar a nação de Israel. Atitude vencedora. Vamos proteger Jesus. Passou um dia trabalhando, um dia cansativo, e agora vem uma mulher que não faz parte desse povo. Manda essa mulher embora. Mas, queridos, o grande problema é que eles possuíam perspectivas derrotistas. Eles não tinham noção quem era realmente Jesus, e eles não tinham noção o que Jesus poderia fazer a eles. Os discípulos, demais povos, eram inferiores e indignos da graça de Deus. A perspectiva derrotista dos discípulos era: somente o judeu vai receber da graça de Deus. Qualquer uma outra nação, qualquer outro povo não é digno de receber da graça de Deus. A mulher cananeia, a aceitação da inferioridade demonstrada por sua abordagem judaica. Da mesma forma, essa mulher sentia que ela era desconsiderada e não poderia chegar clamando de uma forma diferente, a não ser utilizando das palavras do judeu. Querida, é interessante que isso começa a acontecer muito com a gente, porque muitas vezes nós nos achamos inferiores em receber da graça de Deus, ou nós achamos que outras pessoas são inferiores a ponto de não receber dessa graça de Deus. Ou muitas outras vezes nós começamos a ter práticas cristãs apenas mudando ou aprendendo com outras pessoas, imitando outras pessoas, porque talvez aos nossos olhos sejam pessoas mais abençoadas, pessoas mais bem-aventuradas, e nós começamos a fazer igualzinho a elas, na expectativa de receber a graça de Deus sobre nós. Basta ver, por exemplo, o conteúdo das nossas orações. O quanto que se torna padrão alguns costumes dentro da nossa igreja, que nós começamos a fazer igual a outras pessoas. Algumas orações bem práticas nossas. Por exemplo: Senhor, se eu pedir alguém orar no começo do culto, Senhor, obrigado porque nós estamos aqui hoje à noite, nos abençoe, e ser com aqueles também que não vieram, cuida de cada um deles, abençoe a cada um deles. Não é assim? Porque se torna uma prática comum, uma repetição comum, e nós então muitas vezes não nos sentimos dignos de receber dessa graça de Deus. A resposta de Jesus: desconsideração total de seus pedidos. Despede-a. Jesus não fez isso. Senhor, socorre a minha filha. A resposta de Jesus é bem clara: eu vim para aquele que é judeu, não para você. Mas, Senhor, eu posso receber dessa graça do Senhor, me socorre. A resposta de Jesus: eu não vou tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos.
E aí, a resposta foi essa, porque a perspectiva deles era derrotista, ou seja, limitava a graça e a missão de Jesus. A resposta de ambos, a maneira que eles reagiram, mostrava exatamente essa realidade, limitava a graça de Deus e a missão de Jesus. O povo judeu tinha uma missão: viver de tal forma que as demais nações pudessem acreditar na existência desse Deus e passar a viver aquilo que Deus havia pedido na sua nação, como referência. Mas a partir do momento que eles acharam da exclusividade, que nada mais, nenhum outro povo poderia pegar o lugar deles, eles estavam limitando a graça e a missão de Jesus. Da mesma maneira, aquela mulher estava fazendo isso, limitando a graça apenas ao povo judeu, e não compreendia a missão de Jesus de alcançar todas as nações. Lembra? A perspectiva derrotista leva-me a desconsiderar a possibilidade de sair do lugar onde estou, limitando a minha realidade ao fracasso. O momento define quem eu sou. Desta maneira, eles limitavam aquela possibilidade da mulher receber a cura da sua filha e, da mesma forma, mudar a perspectiva da missão de Jesus ao olhar dos discípulos. Perspectiva derrotista, o momento define quem sou eu. É isso. O que é ter uma perspectiva derrotista na nossa vida? O momento que nós estamos vivendo define quem nós somos. Apesar de visão e atitudes vencedoras, a nossa vida não muda. Você deve conhecer pessoas que você olha e fala assim: nossa, a pessoa é empolgadíssima, nunca vi uma pessoa tão empolgada quanto ela. Essa pessoa é animada, ela procura fazer o tempo todo, e ela tem resposta para tudo, aquela afirmação positiva sobre tudo. Quando você fala dos seus problemas, ela tem uma resposta clara, certa do que você tem que fazer. Mas quando você termina de conversar com ela, você volta dizendo assim: eu não sei como que ela é desse jeito, mas a vida dela continua no mesmo lugar, a vida dela não muda, as coisas parecem que não acontecem com ela. Por quê? Perspectiva derrotista. Nosso olhar limita-se às circunstâncias momentâneas. Isso aqui é a minha vida. Eu sei que eu posso mudar as minhas atitudes, eu sei que eu posso olhar diferente para a vida, mas estou limitado a essa realidade. Os nossos fracassos e medos limitam nossas reações. Já tentei, pastor, muitas vezes. Já até pensei que a minha vida poderia ser diferente, mas me magoei de novo, me entristeci, de novo mais um fracasso. É melhor eu ficar aqui no meu canto, e eu não quero mais dar um passo à frente. E desconsideramos o interesse de Jesus em transformar-nos. Quando nós temos essa visão, perspectiva da vida, a derrotista da vida, nós desconsideramos que Jesus tem interesse em mudar a nossa vida. Eu quero contar a história daquele sapinho, que eu contei aquele dia, mais um outro sapinho. Um sapinho saiu cantarolando pelas florestas, e aí de repente ele cai num buraco, e não consegue sair. Tenta a primeira vez, a segunda vez, não consegue sair, mas era um buraco bem localizado. E ali então, a hora ou outra caía um alimento, ele se alimentava, a hora ou outra vinha a chuva e derrubava a água, ele tomava daquela água, e ali ele foi crescendo, e tomou exatamente, se tornou a forma daquele buraco, e ficou exatamente, e um belo dia, um outro sapinho sai cantarolando pela floresta, e cai em cima dele, naquele buraco, e eles começam a conversar um pouco sobre a vida. E aí aquele sapinho todo empolgado com aquela floresta gigantesca, aquele sapo gordo, já esquecendo o que havia acontecido na sua infância, lá quando ele saiu a primeira vez correndo pela floresta, e eles começam a trocar ideia um pouco do que era o mundo de cada um. E aí o sapo gordo falava assim: aqui é gostoso, eu estou olhando eu olho aquela árvore ali, eu fico feliz. Aí o sapinho: como assim aquela árvore? Tem milhares e milhares de árvores para essa floresta. E como que você se alimenta? A hora ou outra cai aqui uma folhinha, eu vou comendo. Como assim? Tem uma floresta inteira para a gente poder se alimentar. E olha, e água? A água, a hora ou outra, pinga aqui, eu tomo e aí passa o dia. Falou: olha, tanto de lagos que tem lá fora.
E aí o sapo gordo começa a se empolgar com aquele mundo lá fora. Aí ele fala assim: o seu mundo lá fora é perfeito, eu quero viver esse mundo. Aí o sapo novinho fala assim: só tem um probleminha. Lá fora, os homens, quando nos encontram, jogam sal nas nossas costas. Aí o sapo gordo pensou assim: puxa vida, aqui ninguém me joga sal, aqui ninguém me incomoda. Sabe de uma coisa? Deixa eu ficar aqui no meu buraco mesmo, porque é melhor para mim. Queridos, quantas vezes nós vivemos dessa forma? Caímos no buraco, tomamos forma dele, e por mais que mostre uma perspectiva diferente da vida, por mais que mostre uma visão diferente do que nos espera no futuro, daquilo que Deus tem prometido a cada um de na sua palavra em relação à nossa vida, os nossos sonhos, a nossa família, a nossa espiritualidade, tudo que Deus tem prometido na palavra dele, eu olho para aquilo, eu começo a pensar: tudo bem, a perspectiva positiva é essa, eu vou vencer, eu vou chegar lá, mas vão jogar sal nas minhas costas, vão me criticar, vai levantar barreiras. Sabe de uma coisa? O meu momento define quem eu sou, e aí é preciso construir uma perspectiva vencedora da vida. Nós precisamos mudar, apesar das atitudes vencedoras, nós precisamos aprender a mudar a nossa perspectiva, e aprender a construir uma perspectiva vencedora. E a primeira coisa que temos que fazer, avaliar os nossos conceitos e reconsiderar os nossos posicionamentos. Olha que, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa é a primeira maneira que aquela mulher clama a Jesus. E qual é a afirmação dos discípulos? Despede-a, mande embora para casa. O que nós encontramos é uma mulher vazia de si mesma. É uma mulher que olha a sua cultura, olha o seu momento e acha que aquilo ali vai definir a sua história, e ela não consegue entender que Jesus pode se transformar, e ela tenta passar por uma outra realidade, ela tenta se passar por uma outra pessoa, para que ela pudesse receber um cuidado de Deus diferente. Mas ela estava vazia de si mesma e não encontrava nela uma razão para que Jesus pudesse responder ao seu pedido. E da mesma forma os discípulos, os seus conceitos e posicionamentos apenas mostravam que eles estavam cheios de si mesmos. Nós somos os melhores, nós somos dignos de receber da graça de Deus. Apenas a nós foi oferecida a oportunidade de conhecer esse Deus e de andar com esse Cristo, não com eles. Mas o que me preocupa é que essas duas visões não vai nos levar a conhecer e a aceitar que nós somos merecedores da graça de Deus. Porque quando nós temos uma visão vazia de nós mesmos, nós vamos olhar para nós e dizer assim: por que Deus vai se importar comigo? O porquê que Deus vai olhar para a minha história? O porquê que Deus vai ouvir a minha oração? O porquê que Deus vai querer mudar a trajetória da minha vida? Olha quem eu sou, olha tudo o que eu fiz na minha vida, olha as escolhas que eu tomei, olha tudo o que aconteceu, por que Jesus se importaria comigo? Mas da mesma forma podemos ir para um outro extremo, e nós somos bons demais, nós já somos cristãos, nós já conhecemos esse Deus, e aí sim nada de ruim vai acontecer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas eu desconsidero entender que o apóstolo Paulo vai dizer que eu vou passar por fracasso, por fome, eu vou passar por escassez, eu vou ser humilhado, mas eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando eu estou cheio de mim mesmo, achando que eu sozinho posso todas as coisas, eu não vou encontrar essa graça de Deus. Por quê? Porque eu não vou mudar os conceitos que eu tenho a meu respeito e o meu posicionamento, e não vou mudar os conceitos que eu tenho em relação a Deus e a maneira que Ele age. Olha o que o apóstolo Paulo afirma em Filipenses 3,8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, eu sempre uso essa ilustração quando eu falo dele, é aquele que, se fosse membro da nossa igreja, quando você estivesse educando os seus filhos, você ia dizer assim: está vendo o apóstolo Paulo? Eu quero que você seja como ele.
Eu vou pedir para Gamaliel também cuidar de você, ensinar você. Eu quero que você cresça e se torne também um doutor como o apóstolo Paulo. Alguém conhecedor, alguém que se tornou um dos grandes referenciais da nação judaica. E o apóstolo Paulo olhava para si, depois que ele ouviu o evangelho, e dizia isso: deveras considero tudo como perda, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio. Por quê? Porque ele mudou os seus conceitos e o seu posicionamento. E ele olha para si e entende que o único objetivo da vida dele era por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Não era pelo conhecimento dele, não era pela cultura dele, não era pela tradição que ele tinha, não era por pertencer à tradição judaica, a ser um fariseu, a ser aquele que perseguiu a igreja, a ser da tribo de Benjamim, não era. O que ele entende é, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, eu perdi todas as coisas, porque eu quero apenas ganhar a Cristo Jesus na minha vida. É mudar os conceitos e o nosso posicionamento, para que eu possa ter uma perspectiva diferente da vida. Porque se eu continuar olhando para mim e achar que eu nada posso, que nada eu mereço, não vai acontecer nada diferente. Mas da mesma forma eu continuar vivendo cheio de mim mesmo, não dando espaço para aquilo que Deus quer fazer na minha história, eu vou continuar vivendo a mesma realidade. Mas quando eu mudo os meus conceitos e reconsidero o meu posicionamento, eu vou dizer exatamente as palavras do apóstolo Paulo: considero tudo como perda, considero como refúgio pela sublimidade do conhecimento de Cristo, para que eu possa ganhar a Cristo Jesus. Quer construir uma perspectiva vencedora? Comece a reavaliar os seus conceitos e os seus posicionamentos. Comece a pensar exatamente como você vê a vida e como tem construído os seus valores e como você olha para esse Deus. Quem é esse Deus na sua história? Quem é esse Deus que faz parte da sua vida? Quem é esse Deus que você acredita? E comece a repensar. Mas também considere os obstáculos e persista nos objetivos. Lembra a diferença de expectativa e perspectiva? Expectativa, aquilo que eu espero que aconteça. Perspectiva, eu sei que é possível que aconteça, mas eu tenho consciência que obstáculos irão acontecer. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mulher procura Jesus. A resposta que ela tem dos discípulos: despede-a. É interessante que os obstáculos podem ser internos ou podem ser externos. Olha o que diz F.F. Bruce: há muitas coisas que podem ser boas em si mesmas, mas que estorvam um competidor na carreira da fé. São pesos que devem ser deixados de lado. Muitos obstáculos na nossa vida surgem dentro de nós. Coisas que nós nos orgulhamos de pertencer a nós, coisas que nós cultivamos ao longo da nossa caminhada, que achamos que nós não podemos deixar, que nós não podemos mudar, que nós não queremos abandonar, mas são realidades que estão evitando de conhecer aquilo que Deus tem para nós, de conquistar aquilo que Deus tem sonhado para a realidade de cada um de nós. São coisas que nós trazemos, que é o único peso que faz, ela vai tentar segurar a nossa vida de tal maneira que nós não conseguiremos caminhar. São sentimentos de culpa, são sentimentos de fracasso, são os nossos orgulhos, são aquelas coisas que nós carregamos, que apenas traz um peso desnecessário para a nossa vida. Interessante, quando nós fazemos uma viagem, nós carregamos um monte de coisa. E aí, quando nós voltamos dessa viagem, começamos a olhar as fotos, e vamos perceber que usamos apenas 3 peças de roupa. E aí nós falamos assim: mas o ano que vem eu vou ser um pouquinho mais esperto. Chega o ano que vem, a primeira conversa do casal é: precisamos comprar malas, que as que nós temos não irá servir a roupa que temos que levar. É interessante que algumas coisas têm nos machucado, têm nos ferido tanto, e nós sabemos que tem travado a nossa vida. Mas quando nós falamos sobre elas, falamos assim: não quero mais, vou deixar de lado, vou abandonar. Mas na primeira oportunidade, nós pegamos e colocamos na mochilinha de novo, e é mais um peso que nós estamos levando nas costas. Mas podem ser externas, quando nós terceirizamos o controle da nossa vida.
Essa mulher enfrenta obstáculos para que ela pudesse alcançar os objetivos dela. E ali, primeiro, os internos, o seu próprio preconceito, a sua própria realidade cultural, a sua própria religião. Mas ela enfrenta agora algo externo. Quando os discípulos olham para ela e escutam ela clamando, olham para Jesus e manda essa mulher embora, manda ela voltar para a região dela, manda ela voltar para a casa dela, ela não tem que andar clamando atrás de nós. E quantas vezes nós terceirizamos o controle da nossa vida a outras pessoas, a outras realidades. Nós deixamos que as pessoas mostrem que nós somos incapazes de mudar a vida, nós somos incapazes de fazer qualquer coisa nova. Quando nós recebemos uma crítica, aquilo vem com tamanho peso sobre nós, que nós abrimos mão com facilidade daquilo que nós tínhamos como objetivo, como uma meta traçada a cada um de nós. Hoje, a primeira pergunta feita ao Tite depois do jogo foi: você não acha que o gol que o Brasil levou foi culpa sua? Foi porque você não treinou essa jogada? A resposta dele: vocês podem colocar nas minhas costas os outros gols, mas esse, queridos, é isso que acontece. Quando você tem um objetivo, o primeiro tropeção que você dá, a outra pessoa vem com uma palavra contrária, nós fraquejamos e deixamos que elas determinem o que nós iremos fazer. Mas se nós queremos ter uma visão, uma perspectiva vencedora, considere os obstáculos. Você vai viver a sua fraqueza, você vai enfrentar a realidade que outras pessoas vão intervir no seu caminho, mas lembre-se disso, persista nos seus objetivos. Aquela mulher recebe uma palavra de Jesus: eu vim apenas para os filhos, não vou tirar a comida da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher foi, de certa forma, vou explicar o texto daqui a pouco, mas aos olhos daqueles homens, ela foi rejeitada por Jesus. Mas ela continua: Senhor, basta as migalhas caírem no chão, e os cachorrinhos irão se alimentar dessas migalhas. E assim ela continua persistindo no objetivo: a minha filha precisa ser curada. A palavra do apóstolo Paulo, ainda em Filipenses 3, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, sobre perfeição: queridos, eu não alcancei a perfeição, estou longe de alcançar a perfeição, mas uma coisa eu faço: eu vou esquecendo das coisas que para trás ficam. Não é mala que eu vou levar, não é bagagem que eu preciso levar, são coisas que estão pesando sobre as minhas costas, que não me fazem caminhar. Eu estou deixando as coisas que para trás ficam, e eu estou avançando para aquelas que diante de mim estão. Qual que era a perspectiva que ele tinha? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele sabia que em Cristo já tinha conquistado uma nova realidade. Ele sabia que em Cristo ele poderia viver uma nova realidade na sua vida, e por isso ele não deixava que o momento definiria quem ele era, mas ele continuava buscando aquilo que Deus conquistou em Cristo Jesus em favor dele. É exatamente essa a realidade. Os obstáculos, eu passei por esse, beleza, virão outros, mas esse já ficou para trás, eu vou esquecer aquela mágoa, aquele fracasso, aquela derrota, aquela traição, eu vou deixar atrás, porque eu tenho coisas maiores para frente. Eu sei que isso está construindo uma nova realidade, e eu vou persistir nos objetivos que eu tenho. Mas, terceiro, compreenda o seu valor e confie na graça. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quando a gente lê a primeira vez esse texto, fala assim: mas Jesus chamou aquela mulher de cachorrinho. Olha a maneira que Jesus se dirige a uma mãe desesperada pela cura, pela libertação da sua filha. Quem é esse Jesus que se fala tanto amor, que fala que ama todas as pessoas? Como ele pode dirigir-se a uma mulher diante de tantos homens e chamá-la de cachorrinha? Mas, querido, só para a gente entender esse contexto,
Naquela época, os gentios eram chamados de cães. A palavra utilizada era exatamente cães selvagens, cães que andavam pelas ruas abandonados, largados, cães que eram rejeitados por todos, e dessa maneira eles olhavam o povo gentil, aqueles que não têm quem cuide, aqueles que não têm com quem se importe com eles. Mas não foi essa palavra que Jesus utilizou para expressar-se àquela mulher, e é por isso que ele usa uma palavra que é traduzida por cachorrinho. Cachorrinhos são cães domesticados. Naquele tempo também o cachorro podia entrar em casa e ficar ao pé da mesa, que não era dessa altura, mas era pequena, aonde o judeu também não comia com garfo e faca, como o seu pastor que come de colher, e ele pegava com a mão e comia. E era comum aquela comilança toda, as coisas caírem no chão. O cachorro vinha e se alimentava daquilo que caía no chão. Então Jesus não está falando de alguém excluído, de alguém totalmente rejeitado, mas de alguém que está sendo cuidado, tem alguém que se importa com ela. E aí, queridos, então lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Porque quando ele responde para aquela mulher, que você é alguém que se importa com você, alguém pode dar um alimento a você, alguém pode dar aquilo que vai sustentar a sua vida, a sua história. E ela disse: Senhor, me dá das migalhas. Eu sei que a graça é sobre essa nação de Israel, eu sei que esse povo é o povo do Senhor, mas eu sei que não está limitado a ele. Senhor, socorre-me, basta apenas algumas migalhas do Senhor, e a minha filha vai ser liberta. A resposta de Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. E é interessante, lembram nisso? Essa mulher não pertencia à nação de Israel, mas era considerada uma mulher pagã, da mesma forma que o centurião era considerado. Mas a mesma resposta de Jesus, aquele homem pagão, e essa mulher pagã é: grande é a tua fé. Ou seja, Jesus deu a ela não uma palavra de repreensão, mas de redirecionamento. Você não precisa ser um judeu, você não precisa usar expressões judaicas, para que você possa ser considerada por mim, para que eu possa libertar a sua filha. Você não precisa mudar a sua aparência, você não precisa tentar se passar por alguém santo e perfeito, não precisa. A repreensão não é aquele objetivo de Jesus, mas era redirecionar o conceito que a mulher tinha acerca de si mesmo. Queridos, é pela graça que situações mudam. O que Jesus está ensinando para nós nesse texto é que nós temos sim um valor, e o valor é tão grande que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A realidade do pecado manchou essa realidade em nós, mas nós continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus, agora corrompida pelo pecado. Quando os discípulos perguntam se deveriam pagar os impostos, qual que é a resposta de Jesus? O que tem nessa moeda? O rosto de quem que aparece nessa moeda? E aí qual que é a resposta dos discípulos? César. O que Jesus fala? Se essa moeda se parece com César, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava ensinando aos seus discípulos? Vocês são a imagem e semelhança. Quando eu olho para vocês, eu entendo que vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então o que Deus quer é a vida de vocês, o que Deus quer é conquistar cada um de vocês, e Jesus veio para morrer na cruz, pela vida de cada um de nós. Nós somos imerecedores dessa graça, não há nada bom em nós que possa Deus considerar para a nossa salvação, mas Ele nos resgata, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança, para andar com Ele, para estar com Ele, e o propósito é isso, compreender o nosso valor, e confiar na graça de Deus. Queridos, nós estamos muitas vezes abrindo mão de realidades na nossa vida, porque nós não sabemos o valor que nós temos. Mas quando nós compreendemos o valor que nós temos, e confiamos na graça de Deus, nós começamos a construir uma perspectiva diferente acerca da vida. Por fim, submeta-se ao senhorio de Jesus, e o conheça continuamente. Essa mulher começa clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim.
E ao longo da conversa, ela começa a se aproximar de Jesus e passa a entender quem é esse Jesus. Primeiro, ela tem uma fé de ouvir falar. Se ler em Mateus e Marcos, ela vai falar exatamente essa realidade. Aonde ela, ouvindo falar de Jesus, leva a realidade da sua filha até a presença de Jesus. Apenas uma fé de ouvir falar. E muitas vezes nós temos essa realidade em nós. Apenas uma fé de ouvir falar. Nós ouvimos falar sobre Jesus. Apenas um conceito judaico aquela mulher tinha. E muitas vezes nós temos apenas conceitos cristãos. E aí nós achamos que é o suficiente. Quantos bordões nós temos? O pastor Luiz Melo fez uma série o mês passado na igreja dele, falando sobre os ditados populares, que muitas vezes influenciam a nossa fé. E aí quantos ditos populares, eu lembro que meu pai dizia assim, 1000 chegarás, 2000 não passarás, pode ler, está na Bíblia. Dito popular, aquele que dá aos pobres e empresta a Deus, provérbio bíblico. E nós falamos, ditado popular. Mas queridos, esse conceito judaico que ela utiliza, é o que muitas pessoas, muitos de nós utilizamos, assim como aqueles homens que foram libertar os endemoniados, dizendo assim, em nome de Jesus de Paulo, eu expulso vocês. O que acontece com eles? Levam uma surra, porque não era o Deus deles. Queridos, isso acontece com a gente, porque nós não nos submetemos ao senhorio de Cristo, e queremos conhecê-lo dia após dia. Conhecemos apenas afirmações acerca dele, conhecemos apenas palavras que se repetem a respeito dele, sabemos histórias do que ele fez, mas não nos submetemos ao senhorio dele. O que essa mulher fez? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Não é mais os judeus adorando, mas agora é uma mulher considerada pagã, que se aproxima e se submete ao senhorio de Jesus e busca conhecê-lo continuamente. É uma relação de submissão e confiança. Se nós queremos uma perspectiva vencedora, submeta-se ao senhorio desse Jesus, mas procure conhecê-lo na intimidade, dia após dia. Conheça o que ele faz, como ele vai agir e o que ele é capaz de fazer na história de cada um de nós. Construir uma perspectiva vencedora. Primeiro, conceitos limitados e equivocados prolongam o sofrimento. Conceitos limitados e equivocados da nossa vida vai nos fazer ficar onde nós estamos e o sofrimento vai ser prolongado. Aquela mulher clamou até entender. E os discípulos vão ao longo de 3 anos caminhando com Jesus até que eles pudessem entender qual era a missão que Jesus veio cumprir aqui na terra. Queridos, nós precisamos entender isso. Se nós não revermos conceitos e posicionamentos, nós não vamos apenas prolongar o sofrimento. Obstáculos existem para serem superados. Deus exatamente fala na palavra dele que é essa a realidade para a minha vida. Eu não vivo essa realidade ainda, mas tem obstáculos, mas eles servem para ser superados. Não nivele sua vida por baixo. Olha o valor que você tem. É impressionante o quanto que nós nivelamos a nossa vida por baixo. Do jeito que está, tá bom. E nós achamos, tem até aquele ditado popular, né? A forma que eu nasci no mundo, o que vier é lucro. E nós nivelamos por baixo. Homens e mulheres que pertencem a Deus, homens e mulheres que têm a realidade da graça na vida de vocês, precisam olhar de forma diferente. Persevere, busque os seus objetivos.